Fala Próspero e Próspera, estamos aqui no canal Prosperando na América, iniciando mais um episódio incrível aqui para vocês que querem saber como prosperar nos Estados Unidos ou na América em geral. Você de repente que está no Brasil também pode aprender com histórias inspiradoras de pessoas que vieram para cá, que vivem aqui e que tiveram muito resultado, né? E eu hoje tenho um convidado ilustre, um grande amigo, um parceiro de negócios e uma pessoa que tem uma história que eu já conheço ele há algum tempo, né? Passei a conhecer pessoalmente aqui, né, nos Estados Unidos, e tenho muito orgulho de ter ele como convidado aqui hoje. Vocês vão conhecer um pouco mais da história dele. E antes disso, eu quero pedir para você clicar aqui nesse botão que tem um joinha, deixa seu like aí e já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a se inspirarem, a entender que a vitória aqui nos Estados Unidos, a prosperidade, ela vai além da tua condição. E esse é um cara que ele vive por decisão, em tudo que ele bota a mão ele tem sucesso, então tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas aí, tá bom? Deixa seu comentário, comenta aí o que você achou dessa entrevista e dê o seu feedback também, tá bom? E aqui no link da descrição tem um link para você adquirir um plano personalizado. Fernando, plano personalizado de quê? Um plano personalizado para você entender como faturar de 5 a 16 mil dólares aqui na América, no mercado de solar, tá? Então você quer aprender como entrar para esse mercado, quer aprender um pouco mais como funciona isso? Clica aqui que vai ser gerado um plano personalizado enviado diretamente para o seu e-mail e uma pessoa do nosso time vai entrar em contato para te explicar melhor como funciona tudo isso, tá bom? E você, que mesmo que não tem experiência, que não sabe falar inglês, você pode sim trabalhar nesse mercado e adquirir, a partir de hoje já, ganhos de 6 a 15 mil dólares por um único negócio que você fechar. Então hoje eu tô nada mais, nada menos com Samuel Alves, meu grande amigo Samuel. Cara, que honra, viu? Que honra ter você aqui no nosso podcast, Prosperando na América. Você é um cara que, assim, inspira muita gente, né? Desde o Brasil, os resultados que você teve. E eu quero conhecer a tua história. Cara, de onde saiu o Samuel? O que o Samuel já fez, né? Já sei que você já foi fisiculturista, sei que você já foi um dos maiores líderes de uma empresa de cosméticos no Brasil, já foi funcionário público, mas eu quero entender de onde que veio. Cara, de onde você veio, onde você nasceu, como é que é a tua história, querido? Vamos lá, obrigado. Prazer imenso para todos aí, Prosperando na América. Uma honra enorme poder compartilhar aqui, que eu possa, na verdade, inspirar positivamente a vida de qualquer pessoa aí que esteja escutando. E é isso. Bom, Samuel Alves Costa, tenho 37 anos. De onde veio o Samuel? É engraçado já você perguntar, porque já me vem a primeira coisa, né? Todo mundo acha que eu sou nordestino. Todo mundo me pergunta. Eu achava que você era de Recife. Pois é, todo mundo acha que eu sou nordestino. O sotaque é muito forte. É verdade. Eu nasci em Brasília, cresci em Brasília, nunca mudei de Brasília, mas o sotaque nordestino em mim é muito forte. Por quê? Eu falava brasiliense, né? Falava o sotaque de Brasília. Meu avô, meu herói, uma figura assim na família muito forte, ele tinha um sotaque muito puxado. E eu brincava tanto com ele, imitando o jeito que ele falava, eu, meus primos, tio e etc. Que um dia não saiu mais. Eu brinquei tanto o sotaque que Uau. fiquei. Agora eu falo nordestinês, né? Nordestinês. Então todo mundo acaba 100%, mano. Difícil alguém não perguntar, você é do Nordeste? Cara, não sou. Não sou, sou de Brasília, mas com muito orgulho falo nordestinês, né? Nordestinês. Ceariba, Ceará com Paraíba. Ceariba. Essa é boa. É que a família é parte Ceará, parte Paraíba. Mas enfim, assim, começar por uma história assim minha, eu sou um cara muito normal. Nunca fui uma pessoa na escola de tirar super notas altas, né? Uhum. Deixa eu ver aqui mais. Sempre fui uma criança muito bem-humorada, brincalhona, eu tomava advertência na escola, suspensão, aprontava demais, mas não era aquele cara que aprontava no sentido do excesso, sabe? De ir pro problema de droga e, sei lá, crime, e embora teve muita gente que eu conheci que foi por esses caminhos, né? Eu, graças a Deus, eu não cheguei a esse ponto. Mas era arte, né? Molecagem mesmo, de fazer doideira na caixa d'água do colégio. Nossa. Jogar... Tem um dia chegou um amigo meu, menino é bicho doido. Chegou um amigo meu no final do ano letivo, ele teve a brilhante ideia de pegar a cadeira e jogar em cima do telhado. Coisa de menino. Sim, sim. Era louco. Então era esse tipo de arte, né, que a gente fazia. Molecagem mesmo. Então, eu era esse cara, muito normal. E... Em Brasília, vivia em Brasília ali. Sempre foi Brasília. Nunca mudei de Brasília. Legal. E aí acabou que chegou um dia que eu entrei na faculdade, assim, por empurrão dos meus pais, né? Falaram pra eu fazer TI, eu já tinha muita facilidade, cresci vendo TI na minha frente. Então, minha primeira formação foi em TI, eu fiz pós-graduação, fiz 2 pós-graduações em TI. E lá em Brasília, até pouco tempo atrás,
ou você era concursado público ou você não era ninguém, né? Uhum. Então, eu segui a cartilha de fazer concurso, eu passei em alguns concursos, o último que eu estive foi no Correios, né? Correios, empresa de telégrafos, entregas, e lá no Correios eu estava num nível de, de exigência de pós-graduação, analista disso, daquilo, e estava super tranquilo lá, mas já começava a me incomodar. Eu me incomodava muito com a ideia de trabalhar de 8 às 18, né? 40 horas por semana, 40 Uhum. anos, e sabe lá se vai ter aposentadoria, se tiver vai Exato. ser 40% daquilo, e isso já começava a me botar muito medo. Então eu comecei, hoje a internet ela tá passando esse tipo de informação o tempo todo, mas naquela época essa informação era muito escassa, então É. ali a gente tinha um cara ou outro para avisar, ô mano, toma cuidado aí, que Cuidado essa com esse carreira aí, caminho. esse caminho aí, tipo Flávio Augusto, É. tinha poucos, Mas o né? Flávio Augusto veio bem depois falar sobre isso, né? Ali na Aí internet. eu comecei vendo com ele tinha lá alguns vídeos que ele fazia no jato, comendo pão de Uhum. mortandela, ixi, foram tempos que a gente não tinha muita informação. É verdade. Aí os Mas de meus onde que veio amigos, essa questão do funcionarismo público? Alguém da sua família? não, lá em Brasília, mano, é muito, se eu não me engano, tem Ah. um dado que acho que 48% da população de Brasília tem cargo público. Eu já vi o Érico Rocha falar sobre isso bastante. Assustador. É verdade. Assustador. Então, eu não sabia também. Soube depois de muitos anos. Quando eu saí do concurso público que eu soube que era tanta gente. Mas é muito cultural, né? Seus Concurso, pais também concurso. passaram por esse processo? Meus pais funcionário. eram, meu pai é funcionário público, minha mãe também é funcionário público, minha avó, todo mundo. Sempre, todo mundo que a gente conhecia. Então, ou você era funcionário público e tinha uma vida estável, Uhum. ou você era ninguém, né? Uhum. Tem muita gente que ainda acha que, assim, né? Enfim, nem vamos entrar nesse mérito. Pra você sair da bolha, assim, alguém falar assim, caraca, o bicho tá bem. Você tem que ir pra um outro nível, sabe, de vida, que aí a pessoa olha, realmente, mano, isso aí é melhor do que funcionário público. Mas até então, é assim que é o pensamento. É muito enraizado lá. Mas, assim, passaram-se 10 anos. Você ficou 10 anos? Não, passaram-se já 10, 12, 13 anos desde desse contexto que Brasília vivia, que eu tô relatando agora. Uhum. Eu acho que muita coisa já mudou. Tá. A informação, rede social, influência, muita coisa já deve ter mudado na consciência das pessoas. Não sei como é que tá lá agora. Uhum. Mas até pouco tempo atrás era só isso. Bom, e aí, lá, sendo funcionário público, eu comecei a ser convidado por alguns amigos. Na verdade, eu comecei a ver a vida de alguns amigos melhorando e, sabe, ganhando R$ 2.000 a mais, R$ 3.000 a mais com pequenos empreendimentos, e eu fiquei entusiasmado com isso. Eu falei, pô, eu queria demais. Meu sonho era ganhar R$ 3.000 a mais além do meu trabalho, ou ganhar, sei lá, 5. E se fosse só para empatar a vida, e eu costumava falar isso, né? Eu poder tomar café da manhã com minha esposa, tava ótimo. Porque eu já tava começando a ver assim, mano, 40 anos, todo dia pegando engarrafamento, todo dia sofrendo com algumas coisas, tendo que implorar pra chefe se você tem que ir num lugar ou outro. Eu ficava louco com essa E rigidez. você já tava com a sua esposa? Já. Tá. Eu casei com 23 anos de idade. Nossa, casou novo, cara. 23. Parabéns. 23, graças a Deus. Ela tinha 19 anos. A gente foi muito louco, né? Não, foi certo. Tem que casar cedo mesmo. Não, é muito bom no sentido da idade. Aham. Eu acho fantástico. Porque amadurece, né? Vira Só que, realmente. louco no sentido que eu nunca tive um emprego. Ela casou comigo. Qual emprego você já teve, Samuel? Nenhum, aí casou. Meu Deus. Ela foi muito louca. Ela foi bem corajosa Eu mesmo. costumo falar assim que ela casou por amor, né? Ela casou de fato por amor. Aham. Aí depois que eu ganhei dinheiro, ela apaixonou. Foi o contrário. Essa foi boa. Essa foi boa. É o contrário. Mas quebradão. Eu cresci Aí depois que você família- casou, que você foi trabalhar como funcionário público, então. Foi depois que eu casei. Ixi. Então você foi trabalhar com 24 anos, 25. O primeiro emprego que eu tive na vida, ela que me armou para ser atendente de telemarketing. Uau. Atendente de telemarketing. Então, Fazer venda por telefone aí? Ativa? não era venda ativa, era muito mais suporte. Suporte, entendi. Tal. Então foi o primeiro emprego, carteira assinada na vida. Né? Assinada, mas assim com nada. né? Assim com nada. É verdade. Aí depois que eu fui pro lance do concurso, aí comecei a passar de fato em concurso depois de um tempo. Mas onde eu estava querendo chegar é que então alguns amigos começaram a prosperar, fazendo um empreendimento daqui, dali, vendendo uma coisinha. Eu comecei a me interessar até que dois amigos meus, dois caras que eram muito amigos meus, eles começaram a dar muito certo. Aí eu cheguei para um e falei assim, o Glaudson, né? Eu falei, Glaudson, quanto que você tá ganhando? Ele começou a me convidar, me chamar pro reconhecimento, como se fosse a festa de graduação da formatura e Sim, tal. legal. Os famosos grandes shows lá que existiam. Legal. Aí eu fui... Já tava grande essa época? Ou você entrou no comecinho lá atrás? Mano, sei lá, umas 200 mil pessoas existiam já nesse Bastante. setor, trabalhando com esse tipo de negócio. E aí... O que foi mesmo, mano? Aí você foi pra festa de graduação. Isso. Sim, aí o Glaudson, um amigo meu de infância, eu falei assim, Glaudson, e quanto você tá ganhando? Ele tinha vergonha de me contar.
ele também era empregado, Uhum. ele trabalhava com TI, ele era um cara da minha infância, mas ele tinha vergonha, ele queria me impressionar. Aí ele falou, pô, esse mês eu não ganhei muito não, mas eu ganhei 3.700. Nossa, esses 3.700 era tudo que eu queria na minha vida. Aí eu mergulhei de cabeça a aprender tudo que eles falavam, eu resolvi aprender, né? A gente tinha até um dito assim, cara, você falar pra eu bater a cabeça ali nesse poste, eu vou te perguntar antes se é de quina ou se é de lado, eu só quero aprender. Legal. Então, de fato, comecei a trabalhar, a empreender, formar time de venda com eles. Legal. E aprendi, na verdade, tudo com eles, né? Com essa galera. E, claro, progredi bastante, fui buscar mais conhecimento por fora e etc. Acabou que o time, assim, é uma jornada, né? Deram quase 10 anos aí, eu acho. Que chegaram a 15 mil pessoas no time de venda. Que eu Uau. liderava centenas de caras muito bons, de super líderes. E E você vendia o quê? a gente vendia cosmético. Legal. Cosmético. A gente formava um time de pessoas que vendia cosmético ou organizavam consumo. Uau. Consumo, da empresa Rinode, que chama no Brasil, empresa bilionária. Sim, muito famosa. Chegou a faturar bilhões já, né? Não sei se fatura hoje ainda. Eu não sei como é que tá hoje, mas o auge dela foi 3 bilhões de faturamento. 3 bilhões, uau. 3 bilhão, muita coisa. Bizarro. E você ajudou, né? Foi bem responsável por esse crescimento, inclusive. Também, foi. Eu tava fazendo a conta, deu... Desculpa, pensei que tava pegando aqui no seu pé. Deram 100 milhões de venda. Uau. Desde que eu comecei a fazer o trabalho, que eu ensinei outro, que eu ensinei um, que eu ensinei outro, isso tem traqueado. Deu mais de 100 milhões de venda para a empresa. É muita grana. Muito dinheiro. É muita grana. Aí ela saiu repartindo uma parte para mim, uma parte para outra, de comissões, né? Sim. Quem me dera ter ganhado 100 milhões. É. Na verdade, Isso foi de faturamento, né? Cara, mas sensacional. Muito bom. E o que você acha que fez você crescer Aí nesse mudou, mercado? perdão, eu estava introduzindo como foi que o que Entrou. aconteceu com o Samuel, né? Que era um cara muito normal e seguindo uma vida que tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum ser normal. Sim. De ter uma vida, ter seu emprego, ter o seu sustento e etc, aposentar e beleza. Só que houve um dia que isso mudou e mudou com pessoas que eu conhecia, começou a ganhar dinheiro, começaram a trabalhar, estavam dispostas a me ensinar, né, no marketing de rede. Então foi maravilhoso, uma super escola verdadeira para mim. Uma escola de negócios assim, né? Que legal. Braba. O marketing de relacionamento no Brasil, ele é bom porque forma muita gente, né? Porque você começa a ler livro, você começa a participar de treinamento, e aí Sim. se desenvolve demais em vendas, marketing, liderança. É muito top. Tem né, a cara? osmose que acontece também. É. O cara que é atento, e eu sou um pouco detalhista, né? O cara que é atento, ele começa a ver uma pessoa agindo, ele já copia, ele já modela. E você aprende alta performance de um jeito muito rápido. Muito rápido. Ambiência, né? Pelo amor de Deus, é muito bom. E outra, né? Nesse negócio, assim, tem um livro chamado Os 5 Níveis de Liderança que o John Maxwell escreveu. John Maxwell, hã? O maior papo aí da liderança e tal, o cara que mais escreveu sobre liderança. Ele fala sobre os 5 níveis de liderança e tem muita gente que vai ter negócios gigantescos, mas ele não vai conseguir andar por esses 5 níveis por vários fatores, mas ele não consegue, de fato, viver esses 5 níveis de liderança. No marketing de rede, você consegue, de fato, transitar nesses níveis, entender, ver isso claramente acontecendo. E outra, né? Você consegue encontrar um local para você treinar múltiplas habilidades muito rápido. Exato. Então, você pode estar com um negócio que fatura 1 milhão, mas por mês de lucro, fatura 1 milhão, ganha, sei lá, fatura 10 milhões, você ganha 1 milhão por mês. Mas às vezes você não vai conseguir ter a performance social, as habilidades que um cara no marketing de rede tem. Desenvolve muito rápido. O ambiente te permite desenvolver fala público, aprender a fechar, aplicar, né, de fato, técnicas de fechamento. Comunicação muito Comunicação forte. o tempo todo, porque é o tempo todo treinando. Então, é um negócio poderosíssimo, na minha opinião. E assim, nesse segmento, eu trabalhei bastante tempo também, inclusive tive uma empresa própria nesse segmento, cheguei a ter, não sei se você sabe ou não, eu trabalhei bastante tempo também na área de cosméticos, né? Não trabalhei com Rinode, mas eu trabalhei em algumas companhias. Cheguei a ter, não foi tanto assim igual você, a minha companhia que eu trabalhei como um afiliado, né? Eu cheguei a ter 4 mil pessoas, foi o auge ali que eu tive. E depois eu montei minha própria companhia. E na minha companhia eu cheguei a ter 78 mil vendedores. Muito bom. Mas isso, tipo, espalhou febre, assim, então foi muito forte. Depois eu vendi essa empresa, foi onde eu realmente conquistei ganhos, assim, que eu me aposentei logo cedo. E foi graças a esse negócio também, cara, assim. Então, mas eu gosto sempre de ensinar que são 10 habilidades que a pessoa precisa ter ali, que faz com que ela tenha esse resultado, né? É mesmo? Qual? As habilidades são apresentar o plano. Você tem que ter 3 características, né? Que é o que você falou, ser um cara ensinável, é você buscar conhecimento, essas 3 características, e fazer a lista de contatos. A primeira habilidade é fazer a lista de contatos, seja ela fria ou quente. Aí depois vem apresentar o plano. Apresentar o plano do produto ou o plano do negócio, a oportunidade. Aí depois vem o quê? Follow-up, acompanhamento.
Aí vem depois, cara, agora eu não vou lembrar tudo, mas tipo assim, são 10 habilidades que a gente consegue fazer. São umas 10 mesmo. É só dessas 10. Aqui é a apresentação de negócio, a follow-up, acompanhamento, aí tem o acompanhamento, que é o follow-up, e aí a pessoa vai conseguir ter esse resultado. Que inclusive o Eric Rohr resumiu isso no livro dele, GoPro. Que é muito top. Inclusive, eu tenho esse treinamento em vídeo até hoje no meu canal. Tá lá, tipo, Treinamento com ele? do GoPro. Eu peguei o livro e fiz em slides. Que a galera do meu time não gostava de ler. Aí, normal. fiz em vídeo o treinamento GoPro. E aí ficou lá, cara. Muito legal. E foi muito bom. Pra mim também foi muito bom. Não cheguei nos níveis de time igual você teve trabalhando pra uma companhia. Mas com a minha companhia eu consegui chegar. Mas também é dor de cabeça, né, irmão? Mas você deve viver um outro lado, né? É um outro lado. Porque aí outro é o lado de gestão que a gente não faz nem ideia de como é que funciona essa Outro lado parada. heróico. É outra versão de heroísmo que existe no Brasil, né? Cara, e olha, mas é desafiador lidar também com esse tanto de gente, né? Não? Demais. Demais. Quais foram os seus maiores desafios? Aprender a lidar com queda, aprender a reconstruir, porque não é um nem um negócio, né, velho, eu acho, talvez, mas principalmente num negócio de pessoas, que todo negócio é de pessoas, mas ele basicamente é um negócio de pessoas, e pessoas são instáveis e nem todo mundo sabe tem de 0 a 10 uma boa nota para lidar com pessoas. Então eu tinha uma nota baixa, digamos assim. Então, coisas que eu fiz por, sei lá, o primeiro ano, eu construí de uma maneira que estava falha, né? Tava muito fadada a pequenos, sabe? Quando você pega uma casa, tem os seus alicerces e tinha buracos, né? Tinha tinha rachaduras ali nos fundamentos. Então, já vi desmoronar com praticamente 90% e eu ter que fazer de novo. Então, o desafio de você perder tudo e reconstruir de novo, fazendo a mesma coisa, chamando pessoas, convencendo elas de um sonho, foi muito barra para mim. E ainda foi num momento, assim, muito difícil para mim, porque foi o momento que eu saí da casa dos pais, primeiro, né? Eu casei, morei 4 anos na casa dos meus pais, com a Ana Clara, ó, que doideira. Morou na casa dos pais, cara. Entendi. Doideira. Aí quando a gente saiu de fato da casa dos pais, que estava começando a ter sustento e tal, e veio grana do funcionalismo público, grana do negócio de marca de rede e tal. Então, na hora que eu saí, tava achando que tava super bem, aí veio a queda do negócio. Aí eu tinha acabado de comprar um carro parcelado também, fiz a primeira besteira que o jovem rico faz, né? Vamos lá pegar uma BMW Zero. Nossa. Mas você já tava ganhando bem, aí você pegou a BMW, mas deu a queda. Eu tava achando que era funcionário público em renda, né? E aí veio a queda, então eu tinha que pagar uma prestação absurda, comecei a ter que comprar móveis, tudo dentro de casa, e aí a Ana Clara me chega com a notícia de que tava grávida. Aí eu enlouqueci, bicho. Mano, grávida, e tudo desmoronado, e tinha acabado de pedir demissão do concurso público. Meu amigo, a cabeça... Tremia. Eu crisei assim, ó, de... Como fosse aqui a tela. Parede. Vários momentos eu me peguei assim ó, cabeça, vários momentos. Eu sei. Tipo, um mês, assim, no mínimo, eu tava meio... Aí... O que eu vou fazer? Caraca, como é que eu... Fazer o que eu vou fazer, eu, pelo menos tinha uma direção, né? Mas ver aquilo dali tracionar de novo ao ponto de pagar as contas foi barra. Eu tive que fazer de novo. Que é a gente voltar aqui às origens, né? Reconstrução de muitos negócios. Você pega uma lista de clientes, possíveis prospectos, na verdade. Você começa a contactar eles, atingir eles e convidar para uma proposta. Então eu tive que fazer isso muitas vezes de novo, mas graças a Deus. E sabe o que é mais desafiador esse processo? Porque primeiro você começa no processo de lista, contato, plano em massa. Aí depois, quando você tem a liderança, você passa por uma fase estratégica de liderança e treinamento de novos líderes. Aí quando acaba, você tem que voltar para a fase inicial. Mas aí, tipo assim, esse processo é mais desafiador. Quando desmorona, Quando desmorona. Então você sai da liderança e você volta pra cá de novo. É que nem o cara ser dono de uma empresa, ele tá ali tranquilo, tem os seus gerentes mandando, faça isso, faça aquilo, tô aqui suave. Por mais que tenha energia mental, intelecto, pro cara fazer isso prosperar, ele tem que voltar pra fazer uma atividade essencial ali do chão. Operacional. Do chão da fábrica, né, como diz. Mano, é desafiador. E muita gente não consegue. É por isso que o marketing de relacionamento, o ego não deixa. Por isso o marketing de relacionamento treina muito bem a gente. Porque a gente tem esse processo, vai deixar o ego de lado, fazer o que precisa ser feito. É muito legal. Então, ali foi assim, né? Deixa o ego de lado e também entenda que você não tem uma grana, não, mano. Vai trabalhar. Vai trabalhar. E aí reconstrói. Eu fiz isso algumas vezes, né? Não chegou ao ponto de... Teve um grande desmoronamento, uns 90%. Depois, Uau, pequenos, 90. aí eu me emputeci de um nível que eu cheguei a ter... Assim, os maiores níveis que existe, assim, pelo menos nessa empresa, que foi a maior empresa que já existiu no Brasil, a maior. Marketing Rede, maiores resultados. O normal era todo mundo construir 5 linhas de líderes, né? Eu construí 9. Uau. De muita raiva pra, assim, cara, nunca mais eu acho que isso aqui não vai cair. Não precisar passar por aquilo.
Aí a gente botei para arrepiar mesmo, construí 9 linhas, chamadas 9 linhas de super gerentes, assim, para não me preocupar mais, né, com essa questão de perder líder ou Corona. desmoronar Yes. Muito bom. Cara, mas uma linha de você negócio. vê que você aprendeu? Você falou, pá, não vou passar mais por isso. E aí É. você pega aquilo Não, me fortaleceu e demais. transforma uma outra resiliência, uma outra Toda força. peia é para aprender. Toda peia pra aprender. Ou a gente ganha ou aprende, né? Muito bom, Sempre, cara. tem que ser, tem que ser. E nesse nicho, tem muita gente que pode estar assistindo a gente aqui, pode estar tentando empreender nesse segmento aqui, né? De marketing de relacionamento aqui, né? Tem várias empresas, a Americana é o berço disso, inclusive. O que você acha que é o maior desafio nesse segmento? É a retenção? É o recrutamento? É a venda do produto? O que você acredita que é? Aí, tem que entrar nesse assunto aí mesmo. Vai. Eu não consigo mentir, velho. Eu consigo ficar quieto e tal. Vai, fala aí. Ixi, mano, esse assunto é longo. É longo? É longo. É porque, Mas se por você exemplo, pudesse listar o maior, vai. O maior. é que assim, o que eu acho que aconteceu no planeta? Por muito tempo, as pessoas, por décadas, na verdade, todo mundo falava assim, o marketing é imutável, ele é a mesma coisa, sempre vai ser isso, sempre... Ótimo, ele era realmente. Quando chegou na pandemia, foi uma das razões de eu ter parado com essa atividade, Uhum, aconteceu uma transformação mundial, só que em algo que afeta o marketing rate, chama comportamento humano. As uhum, pessoas mudaram da água para o vinho. uhum. Então, muito diferente. E existe uma guerra, além delas ter mudado, existe uma guerra que não tem como vencer. Não se vence guerra de rede social. Não tem como você vencer a indústria da distração. Sim. Mano, não tem como diz lá, né, falam, o jargão, né, isso aqui é uma máquina de $1 bilhão, de 10 bilhões de dólares para ter a sua atenção, voltada para tomar a sua atenção. Então, não tem como ganhar. Então, a gente trabalhava com ambições humanas, todo negócio trabalha com desejos e ambições. Aham. A gente trabalhava com pessoas, a gente tinha que manter elas atentas, produtivas e etc. E hoje as pessoas, mano, minha avó tem 70, quase 80 anos. Minha avó tá assim, ó. Rolando no Minha Instagram. avó tá rolando, ela não tem mais domínio. Então todo mundo tá, de uma certa forma, tem um pouco de prisão de atenção dentro das redes sociais ou de algoritmo. Minha avó, no caso, ela é aquele canal da Record, R8, R7. R7? R7. Achava que era R8, sei lá. R7 por causa do número É um 7 de portal, Deus. eles têm o próprio portal. algoritmo deles de manter a atenção. Minha avó tá aprisionada no algoritmo do R7, né? Nem do Instagram, que é muito superior, de, sei lá. Então, a gente... TikTok é bem forte também. Pessoas mudaram, existe agora o contexto de rede social, que Tá. a indústria da distração, não só da rede social, mas de tudo. O formato de compra que as pessoas hoje estão cada vez mais assumindo online. Hábitos de também, consumo diferentes, né? E outra, uma concorrência que apareceu que a gente não tinha no passado. O marketing de rede antes, ele era uma das poucas soluções reais para uma pessoa ter renda extra, séria, uma renda extra séria, e construir um grande negócio. Uhum. Fora isso, a gente tinha o inimigo, né? O mercado tradicional, Sim. e emprego. Só existia isso. Hoje, qualquer pessoa em casa começa a descobrir com rede social, com tráfego, alguma coisa, formas de ganhar dinheiro como? Tem o Uber, que ele faz um pouco ali de trabalho, ele vai ganhar lá no Brasil, né? Uhum. R$3 mil, R$4 mil, Uhum. beleza, tá tudo certo, vira trader esportivo, vira vendedor de alguma coisa Online, afiliado, Um afiliado, ou né? vende curso. Cara, existe um monte de novas pequenas profissões que dá R$2, R$3 mil para as pessoas, tranquilo, que elas acham isso chique, inclusive. É chique fazer. Já no caso do marketing de rede, que a pessoa tem que enfrentar a dor de tomar um não, a dor de convencer, a dor do processo de aprendizado para convencer alguém a comprar um negócio e produto. Perfeito. E acaba que, mano, ela olha por isso aqui, isso aqui é cool, mano, né? Eu sou trader FX pipoco do trovão, sei lá, eu sou apostador de alguma coisa, e as profissões estão acontecendo. Sou apostador de tigrinho. Tá tudo certo, problema dele se ele faz, mas tem várias profissões Sim. legítimas, né, digamos assim, Sim. que ela pode fazer ao invés de ficar tomando não na cara. Sim. Se ela ficar tomando não na cara, ela vai se desenvolver profissionalmente. Ela vai ser Aprender a lidar com rejeição. vai desenvolver emocional, vai ser um monte de coisa, lidar com rejeição, vai aprender habilidade de palco, de técnica, de infinitas coisas. E ela pode ter um negócio gigantesco. Sim. É o que a gente tinha. Mas dá porcentagem, juntando tudo isso, mais o ingrediente da distração, né, da rede social. Quantas pessoas que você realmente vai encontrar estão dispostas a vencer hoje? Vixe, hoje, na minha opinião, o número está infinitamente menor e a taxa de conversão, né, de converter alguém, a gente intencionalmente convertia alguém a ter mais sonhos, a voltar a sonhar. Tirar os sonhos da gaveta. Tirar sonhos da gaveta. E é real. Todo mundo tem o que você falou. Teu amigo te falou 3.700, achando que era pouco, e você falou, meu Deus, era o que eu quero. E aí... É o que eu queria.
Exato. E aí dos 3.700 eu vi, caraca, dá pra virar 10, mano. Dá pra virar 20, dá pra virar 30. Chegou a virar muita coisa. Aí você vai no evento, vê que um cara tá ganhando 100. É. Só que hoje eu acho que tem a quantidade é muito menor, Muito menor. de pessoas que vão despertar, porque é prisão. Eu acho é uma prisão. E eu também me incluo dentro desse tipo de prisão. Sim. Direto, todo dia. Quem é que vai pro banheiro hoje em paz? Quem é que vai fazer o número 2, né? Fazer o cocôzinho? Você leva o Sem livro, um celular. leva o livro ou leva o celular? Não vai. Então foi isso, explicando, né, o que é o marketing de rede hoje, esse assunto todo. Foi uma das razões que lá, por volta de 2018, a gente já começou a ver pandemia, né? 2018 a gente já começou a ver alguns sintomas, 19, 20. Na pandemia, a gente ficou um pouco assim, caraca, mano, que choque foi esse? Quando acabou a pandemia, eu me constatei dessa verdade. E tanto é que você não vê mais grandes explosões em absolutamente nenhum negócio fazendo o modelo antigo, tradicional de marketing de rede. Quem cresce hoje faz outra coisa totalmente diferente. Tá usando rede social, tá usando muitas ferramentas, que não é mais aquela mesma coisa que a gente fazia. Então, o marketing de rede parou de crescer. Não tem mais ninguém crescendo, não tem mais líder, depende. Não é mais aquela história que falavam pra gente o tempo todo, né? Que era uma verdade. O marketing de rede é imutável. Ele era imutável até a pandemia. Exato. E aí daqui pra frente, todo mundo que cresceu teve formas diferentes. Cresceu de verdade, né? Não é um pequeno tiro ali, bater um pequeno nível. Eu tenho hoje... Conquistei aqui um time de 500 pessoas. Tá bom. Escala mais aí. Vira 3.000. Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que o poder de alavancagem hoje é muito menor do que antes, porque depois da pandemia veio uma era... As pessoas entenderam que, tipo assim, ou elas iam para a internet fazer dinheiro, ou então eles estavam arrebentados, né? Muita gente, inclusive... Ontem veio uma pessoa aqui que falou que a pandemia para ele foi a melhor coisa que aconteceu. 2 pessoas falaram que foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Porque ele estava preparado no momento certo. Quando veio a pandemia, ele estava com o negócio digital pronto. E aí ele voou, né? E hoje, segundo os números dele, fatura mais de 600 milhões aqui nos Estados Unidos. É sensacional os números do cara. É absurdo. Assim, e porque ele estava preparado no lugar certo, no momento certo. Só que antes da pandemia, ele estava vendendo colchão. A pandemia acabou com o negócio dele. Entendeu? Ainda bem que ele tava com o bracinho ali no outro lado ali no negócio digital. E aí o negócio voou, entendeu? Tá vendo? Então, porque como é que vai vender colchão? Você lembra? Sabe como é que apresenta o colchão, né? Já. Então, a maioria dos negócios de marketing de relacionamento vem muito da era da venda direta porta a porta. Então, é um negócio muito... esse negócio tradicional que você tá falando é um negócio muito físico. Apresentar um perfume, apresentar um cosmético, apresentar um... Que vocês vendiam muito aquele negócio de reduzir barriga, redução, não era? Tinha também. Tinha. Tinha esse monte de produto. E a galera foi pro digital. Então, muita gente foi pro digital, que é isso que você tá falando agora. Essa mudança de hábito, né? A mudança de comportamento das pessoas de compra online. Hoje o cara vai na Amazon aqui nos Estados Unidos e compra na Amazon direto. Vai na Temo, vai na Shein, né? Que, tipo, os valores pequenininhos e consegue comprar coisas, assim, extraordinárias. Não depende mais desse poder de convencimento, de persuasão, né? Cara, mas sensacional. Gostei muito do que você trouxe aqui de insight. E eu acho que serve pra muita gente, inclusive até pro business que a gente tem feito hoje em dia, né? Mas antes disso, eu queria saber de você. Então, você casou lá com 23 anos, você falou, né? 23. 23. Aí ela ficou grávida, 24. Não, ela ficou grávida 4 anos depois. 4 anos depois. 4 anos depois. Legal. E, cara, eu passei por isso também, só que eu tinha 19. Cara. E eu tive que ir pra roça trabalhar, eu ralei, mano. E eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Roça, literalmente. Morava no interior, e eu ia cortar cebola, ia plantar cenoura, carregar caminhão. E, cara, foi desafiador demais. Eu sei como é que é. Então, você imagina, assim, o que você passou? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ainda bem que você já tinha um caminho, né, cara? Mas como que foi, assim? Você teve uma trajetória no fisiculturismo, né? Você treina forte, né? Você é um cara forte. Como é que você entrou nisso aí? Isso me faz lembrar de algumas coisas, né? Toda peia gera aprendizado, né? Já inventei uma forma coloquial aqui de falar esse ensinamento, né? Essa chave de mindset. Mas essa história, por exemplo, começou lá desde quando eu era... 13 anos de idade, 15. Eu era muito magro. Muito magro. Aquele moleque na escola magro. Mano, só a titela. Só a cabeça e as pernas. Então, dali, já teve muito bullying. Então, eu já falei, não quero mais ser esse moleque, não. Eu quero aprender... Quero ficar normal, parar de ser zoado, né, talvez. Apesar de que sempre tive a cabeça no lugar, sempre fui bem-humorado, comunicativo, mas mano, me incomodava, né? Então, começou daí. Agora tem um motivo muito mais profundo atrás disso tudo, é que meu pai tem Parkinson. Que é a doença que sim. O pai do meu pai também tem Parkinson, que é a doença que treme. Já meus tios não têm. Então, é uma doença que tem uma carga genética bem provável, uma não se sabe. Mas, como todas as doenças autoimunes que existem, 90% da expressão dessa doença, ela vem do seu comportamento.
do que você fez na sua vida, é o chamado de fenótipo. Então, a sua genética pode ter 90% de chance de ter câncer, mas 90% da possibilidade de fato isso virar na sua vida vai depender do seu comportamento durante a sua vida. Então, por eu saber que que eu tenho um bicho-papão lá no futuro, a qualquer momento, eu sempre fui muito interessado a questões de saúde. Muito. Tenho uma facilidade a decorar nomes de nutrição, de medicamento, de tudo que possa melhorar. Minha cabeça é surreal pra isso, mano. Que legal. Coisas da cabeça, né? Você escuta eu escuto o nome de uma substância longa, eu guardo. Legal. Guardo muito rápido. Você Aí, criou essa crença. acabou que Virou uma habilidade. desde os 18 anos, me envolvendo com a academia e tentando fazer musculação, para e volta, para e volta, para e volta. Eu já era muito interessado por esse assunto. Então eu sempre fui um cara que treina, volta, treina, volta, treina, volta. Quando deu 2027, quando deu uns 27 anos de idade, eu acumulei uma grande besteira de ficar bem obeso mesmo, bem gordaço, pesando mais de 100 quilos, porque eu tava na pilha de estudar para concurso, querer passar em concurso e etc e tal. Tava muito gordo, muito gordo. Meu apelido no trabalho era teta, porque meu tinha teta. Na moral, era uma teta. Tem as fotos no Instagram. Você tem era uma foto? teta filé, mano. Manda foto pra gente pôr aqui no podcast. Dá pra botar aí? Só pra botar. Depois a gente põe na edição. Então, eu tava lá gordão, sabendo que eu tava errado. Mas na minha cabeça, por incrível que pareça, eu tava assim, velho, uma hora eu vou emagrecer, eu vou conseguir isso aqui, tá tranquilo. Mas procrastinando. Mas procrastinando, comendo cachorro quente, 4, 5 cachorro quente, 2 litros de coca com açúcar de uma vez. E mano, eu tava numa bagaceira. Existe um benefício muito grande de ser gordo. Você come, você faz besteira, você fica... né? Dopamina no talo e come tranquilo. É muito bom, né? Bom, então eu comecei a emagrecer de novo, voltei pra academia e comecei a ter mais tempo. Lá depois que eu pedi demissão do concurso também. Mas aí a questão do fisiculturismo, de me envolver, chegar a esse nível, que é uma coisa você emagrecer. Todo mundo consegue emagrecer e ter 100% das pessoas com rotina ruim ou boa, tá ao alcance de todos. Agora, de fato, competir, aí eu não posso ser leviano de falar que todo mundo consegue. Não. Todo mundo tá ao alcance, na verdade, todo mundo consegue, mas estar ao alcance simples assim não é bem simples. Você tem que se sacrificar bastante. Tem alguns sacrifícios. Mas o que aconteceu? Eu já vinha treinando há muito tempo, sei lá, 4, 5 anos sem parar. Poucas paradas, né? Mas da fase do gordão? Desde o gordão. Do gordão eu fiquei magro, aí eu virei um cara... Mas o que virou a chave do gordão pro magro? O que você acha que virou a chave? Teve uma chave muito engraçada. Que foi o seguinte. Quando você vai ficando gordo, você era uma pessoa normal ou magra, enfim, você não era gordo. Tá. Você começa a engordar, você acha que tá tudo bem. Aí o pessoal fala, mano, você tá gordo? Você tá ficando gordo, hein, mano? Tô nada, tô um cara normal, depois eu emagreço. Bicho, você tá ficando... Depois vem o segundo alerta. Cara, tu tá meio gordinho, filho. O que tá acontecendo? Aí, tô nada, mano, tô um cara normal, olha aqui. Depois vem esse cara, tu tá muito gordo, o que tá acontecendo? Tu tá obeso, pô. Tô nada, mano, tinha um cara normal. Senta encacetado aquilo, teta do tamanho do... Nossa. Dava pra botar um sutiã sem exagero. Ô, louco. As fotos são engraçadas, porque era uma teta pra assim, baixo. Então, eu nesse estado de consciência de querer normalizar a coisa, né? A gente sempre tenta normalizar com o subconsciente. Contando historinha. Que são as historinhas. Acabou que um dia minha esposa estava na faculdade, passando foto, conversando com a amiga, e falou assim, olha, uma foto da mãe dela. Aí a amiga falou assim, nossa, mas como sua mãe é bonita, Ana Clara? Ela olhou assim, o seu pai é tão jovem, né? E essa cara na foto era eu. Era você. Então eu já estava parecendo o pai dela. Então isso foi o choque emocional, o impacto emocional, que fez eu pensar assim, mesmo, já estão pensando que eu sou o pai da minha mulher. Ferrou, Nossa. Dá não, padre. Dá não, eu vou ter que emagrecer. Aí daí eu comecei a fechar a boca. Comecei a fechar a boca, trabalhar. E ela treinava também, nessa época? Esporádico. A gente sempre foi assim, treinou 6 meses para 6. Tá. Treinou 1 ano para mais 2. Mas você constrói, né? Não é em vão. Sim. Não é em vão, você construiu. Você já sabe que o que você constrói de massa magra tende a durar muito tempo. Sim. Ela fica tipo murcha. Depois você volta ao estímulo físico, as células musculares, elas voltam ao normal. Legal. Estão tudo lá preparadinho. Você tem que ativar de novo. Enfim. Então, depois de gordo, magro, porte de cara que vai pra academia, mas outra coisa é virar atleta, né? Aí minha esposa, ela tem hoje 33 anos, ela tava com, cara, não recordo, 29, alguma coisa assim. Ela decidiu competir, mano. Ela que Ela decidiu? foi desafiada. Se alguém me desafia, sabe, personalidades, né? Se alguém me desafia, mano, Tanto se alguém faz. ri, competitividade, sou zero competitivo, zero. Eu sou ambicioso nível absurdo. Sim. A competitividade, porque tu ganha mais, porque tu
Vamos apostar uma corrida, vamos jogar um baralho aqui. Eu fico louco pra te ganhar porque eu gosto de ganhar do outro. Tem gente que tem Tem isso, gente né? que tem Minha esposa perfil comportamental. nossa, você desafiou o outro. É. Enfim, aconteceu de uma situação, ela sempre teve curiosidade de competir um dia. Como todo mundo tem, pô, seria legal, né? A ideia, né? Pô, seria legal competir. Então, lá numa clínica de fisioterapia, lá em Brasília, tinha um preparador de fisiculturista. E toda vez que a Ana Clara ia lá fazer tratamento de, sabe, liberação miofascial, Sei. ia todo mês lá no Kleber Caiado fazer uma soltura, né? Uhum. E ela acabava conversando sobre o assunto. Aí um cara desafiou ela, e depois de meses ela falando que um dia ela queria, um cara desafiou e falou que ela não ia conseguir, que ela nasceu pra isso, que ela vai dar desculpa o resto da vida. Acabou, velho. Nossa. Lascou, mano. A guria foi pra cima. E quando ela competiu a primeira, a segunda, a terceira, ela ganhou 3 vezes em Brasília, né? Uau. Eu fui campeã brasileira 3 vezes. Eu vi dentro de casa uma coisa que, na minha cabeça, era mentira. Tipo assim, pra mim, todo mundo escondia que pra ser fisiculturismo tinha uma alquimia por trás de produto de bomba, de esteroide, de não sei o quê, que era guardado e ninguém entregava a verdade. Aham. Aí eu pegava consultoria com pessoas no passado e ficava esperando algum ingrediente mágico. E não tem. O ingrediente mágico é uma consistência de meses emagrecendo. E pronto. Então eu vi dentro de casa uma pessoa que não estava... Ela estava competindo e ganhando na dieta e exercício físico. Aí vai ter um monte de abençoado aí nas lives rindo. Porque tem que tomar bomba, não sei o quê. Tem até... O que não falta é médico besta, né? É. Médico, Sim. até nutricionista. Enfim, acaba que você, para competir no fisiculturismo, o que menos vai contar é os esteroides. No caso de mulher que se envolve com esteroide é um vacilo do caramba, dá um monte de efeito colateral, é problema. Eu vi dentro de casa uma pessoa na vera, natural, competindo e ganhando. Eu falei, mano, isso é real, velho. É só emagrecer e fazer cardio, só que, claro, de um jeito milimétrico e estratégico. Sim. Não é? Com acompanhamento certinho, tem toda uma estratégia, né? Tem. Sim. A estratégia é o fundamental. Exatamente. Então, eu vi dentro de casa e resolvi me aventurar, né? Ela teve que ganhar 3 vezes pra você entrar no Não, bar. ela teve que ganhar 2. 2 vezes. Teve que ganhar 2. Legal. Pra eu ter coragem. Parabéns, Ana Clara. Parabéns, hein? Parabéns, Que legal, é cara. verdade. Aí eu vi dentro de casa que era real, que não era uma questão de bomba, alquimia. Aí você pegou pesado. Aí quando eu segui, a primeira vez eu de fato segui uma dieta, de maneira sem falhar nenhum dia. Eu fiz todos os cards sem falhar nenhum dia e chegou no resultado. Que legal. Depois se você quiser eu mostro. Manda. 1 mês e 20 dias deu exatamente. De um Samuel meio inflado para um palco de fisiculturismo. Uau. Quando você faz a coisa 100% certa, mano, é mágico. 1 mês e 20 dias eu me Nossa, é transformei. muito rápido. É muito. As pessoas acham que leva 4, 10 meses. Não é não, mano. O efeito de corte é muito rápido. Sim. Se você fizer 100%. Mas assim, isso porque você já tinha essa rotina de academia e tal. É por causa disso, né? Sim. Se o cara hoje nunca foi pra academia, ou vai. Não. E não vai chegar nesse resultado, Pra né? fisiculturismo, Não. Mas o cara que nunca foi pra uma academia, com 3 meses, se ele fizer tudo 100% certo, ele tá irreconhecível na rua. Reconhecível, legal. Nem dá pra reconhecer. Top. Então, Aí vocês foram competir. foi competir. Aí eu competi, ganhei 4 troféus. Nenhum desses campeonatos eu ganhei, de fato. Ganhei sempre em terceiro lugar, 4 troféus de terceiro lugar. Mas foi uma super vitória. Tive Legal. problema, peguei dengue 2 vezes. Nossa. 2 vezes, mano. Competindo em fisiculturismo e pegar dengue, te lascar, velho. Que Me doideira. lesionei. Foi muito, muito louco esse momento. Sim. Mas já é uma vitória, né? Só de subir Já. lá já é uma vitória, né? Independente. Já competindo, classifiquei para campeonato brasileiro, Que legal, cara. Que ganhei legal. medalha, tudo, Parabéns. Isso tudo foi no processo que você tava na Rino D? tudo também. Legal. Você aprende a lidar com a sua cabeça, né, velho? Você aprende a direcionar foco para sua cabeça, direcionar Legal. objetivo, ver mais claramente o que de fato Que legal. é emoção, o que de fato é realidade. Legal. Foi um grande momento. E eu sou muito grato a você, né? Você é um cara que me dá muitas dicas sobre questão de saúde e tal, né? Eu valeu. voltei, eu liguei pra você. Tem várias coisas, né? Ó, Fê, dá uma olhada nesse negócio aqui de consultoria, faz exercício assim. Aí mandei a minha listagem de suplemento. Isso. Pô, esse suplemento é fera. Você é muito bom nisso mesmo, Domino realmente. muito, mano. Domina muito porque mesmo. é um hobby da vida, né? Aí um dia eu falei pra você, lembra? Eu falei assim, ô Sam, eu tô com uma dieta aqui que tá assim, assado. Aí você falou, ó, Fê, se você tem que fazer essa dieta assim, o ideal é você consumir um pouco mais de carboidrato pra chegar nesse nível aqui. Aí eu falei, será que o Samuel tá falando sério? O ChatGPT mandou essa dieta aqui pra mim. Será que ele sabe mais que o ChatGPT? Aí eu fui lá e perguntei, né, do jeito que você tinha me falado. Eu Não lembro qual é o assunto, mas... vai falando. É que assim, você Não, relaxa. Você perguntou pro ChatGPT. Aí eu perguntei pro ChatGPT, aí ele falou, realmente você precisa disso, porque senão você vai perder massa magra durante esse processo de musculação, que eu tinha que comer mais carbo, eu tava comendo muito menos carbo. E aí você falou, come um pouquinho mais de carbo, deixa um déficit calórico de 500 a 700.
E aí eu perguntei desse jeito, ele falou, realmente, o seu amigo está certo e tal. Olha, tu escreveu, meu amigo me falou. Falou. E ele tá certo. O chat GPT vai virar Deus. Aí eu atualizei. A dieta e foi top. Mas, cara, obrigado mesmo, viu? Você manja muito disso. E assim, cara, o que aconteceu? Aí depois você foi... Aí como você veio parar aqui, nos Estados Unidos? Eu já tinha vindo pra cá várias vezes, né, pros Estados Unidos. Mas eu vim como turista. Tá. Então era gastar dinheiro, era restaurante, era... Parque. Em outros lugares, né? Las Vegas, Nova York. Ai, desculpa. Saúde. Perdão, mano. Aconteceu que em 2023, exatamente, um cara que sou padrinho de casamento, foi um cara que eu treinei, um dos melhores caras que eu já tive no meu time. Ele tinha, sei lá, talvez 5 anos que ele estava nos Estados Unidos. Ele é jiu-jiteiro. E ele veio pra cá fazer algum campeonato, alguma coisa. Não sei exatamente como é que é a história dele. Mas ele acabou que ficou, prosperou. Voou, mano. Voou nos Estados Unidos. Legal. E aí hoje ele tem até uma agência de marketing também aqui. E teve filho, já tinha um tempo que eu não vi o cara, o Hudson e a Raíssa. E saudade e tal, de vez em quando conversava, e toda vez que ele ia no Brasil, eu fazia questão de abraçar ele, levar pra casa, fazer churrasco, alguma coisa. E aí, que um dia ele me ligou e falou assim, mano, deixa eu te falar, faz as contas aí, mas eu tô com uma empresa aqui que precisa de uns modelos novos pra gravar um vídeo. E eu acho que vai ser legal, se tu achar que vale a pena, faz as contas aí com passagem, os custos que você vai ter, a empresa vai pagar isso aqui pra fazer um vídeo. Eu falei, beleza. Então eu fui visitar ele e pela primeira vez eu vi os Estados Unidos com a ótica de morador, não de turista. Então ele começou a me mostrar isso, me mostrar aquilo. Cara, aqui o governo faz isso, o governo exige aquilo. Então quando eu vi com a ótica de morador e sem a empolgação, que o turista ele só quer puxar a emoção, né? Ele só quer puxar a emoção. Restaurante, olha aqui. Restaurante, outlet, parque, né? Bonito. Mas não é com a ótica de morador. Com a ótica de morador, de alguém que tinha um mindset muito bom, né? Tipo, de uma pessoa, né? Eu treinei o cara leitor, muito forte de vários livros. Então ele começou a me mostrar um mundo que eu falei, meu irmão, que ótica maravilhosa de se apreciar, né? E daí lascou, velho. Já voltando pro Brasil, dessa viagem de 2023, foi tipo junho, julho, alguma coisa assim. Eu conversando com a Ana Clara, eu falei assim, você lembra que lá 10 anos atrás a gente tinha curiosidade de mudar, ia pro Canadá, pros Estados Unidos, qualquer lugar. Mas a gente piscou, passou 10 anos, passou 12 anos, sei lá. Aí a nossa filha, né, tá com 8, tinha 8, meu Deus. Eu acho que ela tinha 7, ela tinha 7 exatamente. Ela já tá com 7 anos, a gente vai piscar de novo, ela tá com 17. E a gente, de novo, viu a vida passar. Foi muito bom, a gente piscou, viu a vida passar, a gente prosperou, ganhou não sei quantos milhões lá, tudo bem. Mas agora tava de frente aí, a gente tava na nossa frente uma nova oportunidade de viver essa experiência. Ela, então vamos se programar para mudar. Vamos se programar. Então, a gente ficou ali, muda, não muda. Aí acabou que eu ganhei um convite de ser investidor numa academia de jiu-jitsu aqui, por ele. Que legal. Eu falei para ele assim, mano, qualquer coisa que você pintar nos Estados Unidos, se tiver que investir, tu me chama que eu vou avaliar, acho que eu vou querer. Legal. Aí ele foi falar, eu vou abrir uma academia em Orlando. Aí eu falei, como é que vai ser? Aí ele mostrou o plano de negócio e tal. Eu falei, bicho, eu quero. Isso foi em julho. Exato. Eu falei que queria. A gente estava programando de mudar depois de um ano, entendeu? Depois de quase 10, 12 meses pra frente. Quando eu falei assim, quero, mandei, dei o sinal da academia, já comecei a mandar boa parte do dinheiro, minha cabeça não conseguiu mais ficar no Brasil. Eu sei. Tipo assim, não... Quando vira chave é desafiador demais. O que eu tô fazendo aqui, velho? Já meti uma grana num negócio lá de lá, eu não vou conseguir ter sossego. O que eu tô fazendo aqui? Então, de uma vez, a gente resolveu mudar e menos de um mês e 20 dias a gente já tava morando nos Estados Unidos, de louco. De louco. Não é ansiedade, mas eu tinha pressa de ver isso acontecer. Então, a gente veio, deu muito certo muitas coisas lá nessa nossa mudança para cá, porque tinha que desfazer de bens, de imóveis, de carro, e de repente tudo deu certo muito rápido. Era para vir Eu tinha uma X4 no Brasil que eu tava lá anunciando para vender, só que tudo bem que eu não tava ativamente anunciando, né, botando em portais, etc, mas estava anunciada. Sim. Uma loja muito chique, acabou que em menos de uma ligação que eu fiz para um amigo, ele falou, mano, eu quero agora. Olha aí. Eu já tinha um ano querendo vender o carro. Nossa. Então tudo desenrolou bem para vir. Rápido. Que legal. Para alguns isso é bom. Eu não julgo, tipo assim, foi um sinal de Deus, né? A gente fala, tem muita gente que faz um misticismo com Deus, né? Assim, se tudo tá dando errado é porque então a bênção vai ser grande, é porque é de Deus. E Deus que fala, se tudo tá dando certo é porque é de Deus. O que der na minha vida vai ser de Deus. Isso é psicologia positiva, né? É psicologia positiva. Tudo tenta trazer para um pensamento positivo, uma informação positiva. Mas deu tudo certo. Assim, deu tudo, sabe, se desenrolou de uma maneira muito forte. Que legal. Muito fácil pra gente mudar. Então,
graças a Deus viemos, mudamos e chegamos na América para cuidar aí desse negócio da academia e tal. Que legal. E já veio pra Orlando, então. Porque a Vim direto academia pra era Orlando. aqui. Uhum. Vim direto para Orlando. E onde que é a academia? Fica no bairro chamado Alafaia. 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 Aqui, Onde é? talvez em inglês eles vão pronunciar Alafeia, né? Mas onde fica? Perto do Lake Nona, alguma coisa assim? É um pouquinho mais para cima. E lá é Orlando. Lá em Orlando. Orlando, lá é Orlando. Não se escreve Alafaia, é um bairro mesmo. Não é igual o Winter Garden, o Wintermead da gente. Sim, porque aí é cidade, né? Lá é escrito Orlando. Legal, que legal. Fica lá pro lado pra cima, né? Pro lado mais norte de Orlando. E... Aí foi lá ser modelo da academia, tocar a academia, já era investidor. Sim. Aí, a gente tira as fotos da academia, a gente ajuda, tem todo o know-how aí de anos de vivência com várias coisas. E tá botando gente pra dentro. Que É um legal. modelo de negócio muito grande, a gente vai expandir mais. Poxa, massa, hein? Massa, muito bom, muito bom. E você fazia jiu-jitsu já, forte ou não? Nunca fiz jiu-jitsu, acho que eu fiz uma aula de jiu-jitsu até hoje na vida. Não, certeza, eu já fiz uma aula de jiu-jitsu na vida. Eu acho que eu cheguei a ver uns vídeos seus, tipo, anunciando, olha aqui. Eu achava que você era seu brother, você tava ajudando. Tenho o desejo enorme de fazer jiu-jitsu. Sim. Quero fazer. Mas a academia hoje ela é bem distante da minha casa. Entendi. Então, não dá pra eu ter essa rotina. Quando a gente abrir a próxima, que vai ser lá perto de casa, eu vou fazer mesmo. Que legal. Mas o Flávio Augusto, né? Você lembra do Flávio Augusto? Ele tava com... Cara, eu não lembro, acho que era 67 lojas de inglês da WhatsApp, né? Sim. E aí ele começou a aprender a falar inglês. 10 anos depois. Muito tempo. Ele tinha 10 anos de WhatsApp. O ensino tá aí, né, mano? Você tem que fazer acontecer. É isso aí. Tem que entender de tudo. Né? Se todo vendedor de Ferrari precisasse ter uma Ferrari para vender, tava enrolado. Né? Verdade. Que é outra crença limitante que o pessoal tem, né? Verdade. Eu não preciso ter sistema solar na minha casa para poder vender sistema solar. Porque às vezes, por exemplo, tem gente no meu time que mora em casa de aluguel. Ele não vai conseguir colocar o sistema solar. Só que se o cara tiver a crença que ele tem que ter para poder vender isso, ele não vai vender nunca. Correto. Porque como é que ele vai colocar na casa alugada? Sim, eu conheço um cara que virou junior partner morando de aluguel. Aí, ó. Tem alguns, Muito bom. Cresceu, 10 meses virou junior partner aí, nunca teve na casa dele. Olha aí, tá vendo? É que não tem essa crença. Pô, que top. Um cara lá de casa, mora lá perto da gente. Mora pertinho, né? Sim. Poxa, que legal, cara. E aí jiu-jitsu, tá empreendendo no mercado de jiu-jitsu, e aí... De energia solar também. A gente abriu uma empresa de energia solar. Que legal. A gente é bem apaixonado com essa indústria também. Que legal. E como que você conheceu essa indústria? Esse meu amigo do jiu-jitsu, Ah, quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, ele falou, na verdade a gente começou a conversar, e aí, mano, o que eu posso fazer nos Estados Unidos? Porque a renda do Brasil em reais já tem os compromissos daqui, do Brasil, e fora converter vai ser difícil, tem que trabalhar com alguma coisa. O que vai ter? Limpar chão, é vender roupa, é dar estrelinha, mortal para trás. O que tem? Aí a gente começou a enumerar várias coisas. tá. E ele era um cara que foi, mano, ele foi número 1 da... Olha que louco, mano, o que é o marketing de rede. Esse moleque pisou aqui, pô. Esse moleque pisou aqui, cabeça muito bem montada, subiu num roof ali, fez alguns poucos trabalhos... construção. Nos trabalhos mais difíceis, né, digamos assim, da construção. Aprendeu a ter medo por causa do dinheiro. Perdeu o medo de altura por causa do dinheiro. Ele tinha medo de altura, teve que subir em telhado para ganhar dinheiro. Olha. Mas enfim, esse moleque, no dia que ele pisou na primeira área de venda, que ninguém queria contratar ele numa loja de carro, ele olhou pro cara e falou assim, esse aqui é o meu currículo, eu fui isso aqui. Um mês, se você, depois que eu aprendi, eu te dou um mês pra eu virar o número 1 da loja. Tenho certeza. Mano, ele virou o número 1 e nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser o número 1. Top. Aí virou gerente, etc. O moleque prosperou muito. Loja de carro. Loja de carro. Ele tem uma carreira braba. E aí, voltando à conversa, ele tem isso pra você fazer, tem aquilo, dá pra ganhar dinheiro com isso, com isso, com isso. Aí ele foi e comentou assim, olha, mano, tem uma coisa chamada energia solar. Eu não sei como é que esses caras fazem isso, mas vários amigos meus, que era do car business, que era bons, estão muito bem. O cara ruim, tô falando de um cara ruim, que eu, Samuel, ele e o Hudson falava, né? Eu treinei, o cara é mais ou menos. Ele tá ganhando 20 conto. Olha aí. Nossa, meu Deus do céu. O cara bom... 20 mil dólares. O cara bom tá ganhando muito mais. Uau. Aí, tá, beleza. Vamos conhecer esse cara bom. Chegou lá, o cara ganhava 100 mil dólares, mano. Esse cara bom, que trabalhava com ele no carro, na indústria de carro, tava ganhando 100 mil dólares. No solar. Caraca. E ele queria abrir uma empresa, eu não sabia pra onde ir. Eu falei, mano, eu só quero aprender. Se 10% desse bicho aí der certo, tá fera. Né? Então, 10 mil dólares aqui nos Estados Unidos, der certo no começo, ou no médio prazo, tô feliz demais. Uau. E aí ele começou, esse cara, né, querendo abrir uma empresa, ele começou a me botar de molho, falar que ia rolar e tal. Ele abriu uma empresa, mas de fato não abriu nada, mas foi aí que eu descobri que existia um ser humano brasileiro ganhando muita grana, sendo, sei lá, representante comercial, né? Então eu fiquei muito chocado com essa notícia e eu internalizei ela pra mim, né? Por muitos meses eu fiquei tentando fazer negócio só com ele. E aí depois quando veio
lá por volta de fevereiro de 2023, exatamente. Acho que foi isso. Que aí veio a história, o Thiago e a Camila entraram na minha vida, o Thiago Freitas e a Camila Magalhães. Que Eu conheço a legal. Camila desde ela é minha amiga de infância lá de muitos anos, né? A gente sempre manteve contato, ela sempre foi uma menina de ouro, pessoa, nossa, E você nem graça. sabia que ela tava aqui, foi um encontro assim, Sabia, você sabia. eu sabia que ela morava aqui nos Estados Unidos e, sei lá, uma vez ou outra comentava alguma Uhum. foto, você comentava, e aí, como é que tá? Assim, coisa que, sabe, você tem o grupo das pessoas do ensino médio? Uhum. E ela era uma pessoa que morava aqui. Tem outro amigo meu que hoje mora no Texas, enfim. São pessoas que eu tinha no radar, assim, essa aqui mora ali, mora aqui, mora aqui. Um mora no norte, outro mora no Texas, mas contato de 20 anos sem se ver. No máximo, Uhum. oi, e aí, tudo bem? Consideração. Sim. Então foi mais ou menos em fevereiro de 2024, isso, fevereiro de 2024, que eu me aproximei do Thiago da Camila, e aí muita coisa mudou na energia solar, porque eu parei com o paradigma antigo dessa empresa local lá, e comecei a me envolver com uma empresa multinacional, É, nacional. a nível nacional. É, E mudou tudo, né? Em 10 meses a coisa aconteceu. legal. Foi desafiante, teve os seus problemas, aprendizado, mas graças a Deus. Que legal. Aí você começou no solar pra valer, porque até a conversa lá você sabia que tinha um número, tinha um resultado, mas você não tava atuando ainda, né? É, não eu tentava atuar, né? Tá, Tentava atuar, mas só que no jeito que eu fiz por muito tempo, na verdade ainda faço, né? tá. Ele pra, como é que eu vou dizer, trabalhar só com indicação, com conhecer alguém e pegar um contato para tentar mostrar uma proposta, para ver se ele compra, isso exige um certo tempo, você tem que ter relacionamento. Então, quando eu pisei aqui em Orlando, eu conhecia uma alma. Então, Samuel não conhecia uma alma em Orlando. Não tinha, se você não conhece nenhuma alma, eu não sei quem é que mora em casa e quem não mora. Então, não tinha Uhum. ferramenta, não tinha um monte de coisa que hoje eu tenho para alcançar mais pessoas, né? E eu tive que ir falando no gogó. Tive que ir falando no gogó. Pode continuar. Tive que ir perguntando no gogó quem tinha interesse, quem não tinha. Fui fazendo amizade de pouquinho em pouquinho. Fazendo amizade na academia, fazendo amizade em todos os lugares que eu ia. E aos poucos eu fui alcançando um cliente ou outro. Um cliente ou outro, um cliente ou outro, um cliente ou outro. Até que... E por muito tempo eu acabei gastando reserva de emergência por causa do sonho. Por Uhum. causa do sonho da energia solar. Mas eu tinha isso muito concreto, né? De que esse futuro seria muito bom. Sim. Por isso que eu resolvi apostar. Foi muito arriscado. Foi muitíssimo arriscado. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer mais amizade, mais parceria, cada vez mais parceria. E, de fato, deu muito certo, graças a Deus. Uhum. Que legal, cara, que legal. E hoje você já chegou no nível de manager, né? Hoje você já foi reconhecido como junior partner na companhia americana, que é um nível que, tipo, vários americanos estão há anos e não conseguiram chegar, cara. Verdade. E é impressionante, né? São poucos americanos, brasileiros menos ainda, né? Porque quando eu cheguei na companhia mesmo, tinha 2 brasileiros e que falava português era um só. É, Só português. entendi. E qual que você acredita que foi sua habilidade que mais te ajudou nesse processo? Mano, eu vou entrar nesse assunto antes que eu me esqueça. Pra você ver como é que é o poder da história, né? A gente tá contando uma história aqui, a outra Sim. pessoa vai escutar essa história, mas eu tinha escutado sua história, que você era brasileiro, o Thiago me contou, mano, tá aqui, ó, bicho, muito parecida a história. Aham. Ele virou junior partner com um ano, sei lá, um ano e meio, não sei. 7 meses. Eu falei, velho, brasileiro, não fala espanhol nem inglês. Eu falei, mano, então, se o bicho fez, Sim. existe uma chance pra mim. Tudo eu olho por estatística, né? Os meus medos e minhas ambições, minha cabeça é muito estatística. Uhum. Eu cheguei a essa conclusão. Então, quando eu olhei pra indústria solar, eu pensei assim, cara, eu sei que eu sou muito bom, eu tenho várias virtudes, mas existe outro lado da história que é de fato acontecer. Uhum. Não adianta só pessoas serem boas, ter potencial, ter habilidade, outra coisa é de fato acontecer. Eu sou realista com isso. Uhum. Mas eu olhava pra indústria solar e falava assim, cara, tem dezenas de milhares de pessoas que fazem $500 mil por mês, ou por ano, Uhum. no solar. Sim. Bom, se eu for um cara ruim e fizer 200, mano, é bom. Se eu for muito ruim e fizer 100 também é muito bom. Uhum. Também vai ser uma coisa grande. E se eu for bom, ixi, se eu for bom vai dar muito De 1 certo. milhão pra cima. Então eu escutei sua história, fiquei inspiradaço. Também falei, caraca, mais um, tem o Thiago, tem o Marco, tem mais o Fernando, que também sem falar inglês, sem falar espanhol, fez acontecer. Então eu fiquei inspirado e acreditei nesse futuro. Mas a habilidade que de fato... Você falou uma já, né? Você tem visão de futuro muito forte, né? Clareza de futuro, visão de futuro. Mas é habilidade. No É, momento vira habilidade, né? vira Você consegue habilidade. transformar isso em habilidade de viver futuro. De deixar ele grande, né? Mas falando de habilidade, assim, que a galera vai compreender mais, A habilidade que te fez romper. Porque você teve desafio no começo, certo? teve. Mano, habilidade interpessoal. Tô tentando aqui. Habilidade de fazer conexão. Uhum. Habilidade de
interpessoal de fazer conexão. E aí, depois de fazer conexão, vem a habilidade de 10 anos, né, mano? Fazendo isso, treinando outras pessoas para isso. Legal. Então, quando uma pessoa chega, treinar para mim é simples, né? Treinar alguém, ensinar ela a fazer, botar em cima da bicicleta, ela começar a ensinar ela a dar os primeiros as pedaladas, e aí tira uma rodinha, tira outra e depois empurra. Uhum. Então, na minha cabeça tem facilidade de conseguir ensinar e treinar outra pessoa. Aí eu fui treinando cada vez mais. Treinando um, fui treinando outro, cada vez mais. E até hoje, né? Nosso trabalho é treinar uma pessoa e soltar ela. É verdade. Treina, deixa ela embora. Então, foi isso. Habilidade interpessoal, de gerar conexões, né? Uhum. Que acaba sendo uma habilidade de liderança, né? É. Você saber treinar, saber E motivar, depois saber... vem a de liderança, que é de treinar. Sim, Com exatamente. certeza. Então você ter visão do mercado maravilhoso. Você viu as matérias da Forbes que saiu recentemente? Os 10 empregos As mais bem 10 pagos, né? melhores empregos mais bem pagos. Não trabalhos, né? É. Emprego, job. Não, mas lá tá emprego mesmo, né? É job, né? Job. Trabalho. Trabalho, mais bem pago de... E aí, em primeiro lugar, médico. Em segundo lugar, Existe, né? representante de vendas de energia solar. Eita, glória a Deus. Vem antes de dentista, de psiquiatra, de CFO de companhias. É top demais. Brabo, E agora em né? janeiro isso é outra. Os 5 trabalhos que mais fazem a pessoa chegar aos 6 dígitos mais rápido em 2025. E aí, representante de vendas de energia solar está em primeiro lugar. Então você teve uma visão muito boa de futuro. Mas eu acho que a tua habilidade lá atrás, da experiência que você teve com lá, certeza. você teve uma visão, porque a Rinode foi a maior companhia. Você teve essa visão lá atrás também, né? Eu não tive essa visão que você teve. Eu não sabia que a Rinode ia chegar no nível que chegou, não. Mano, a gente via, mano, a gente conseguia ver, velho. Eu não conseguia ver, não, cara, porque eu lembro lá de trás. Eu acompanhei o comecinho da história, os era produtos tinham diferente. fraquinho, feinho e tal. Mas foi ficando muito bonito, os caras que entraram eram muito bons, né? Então realmente o negócio ficou muito legal. E aqui não é diferente, né, cara? No solar. E o que você vê de diferencial do solar? Por que você acha, onde você acha que vai essa indústria? Onde eu acho que ela vai? Deixa eu tentar aqui organizar aqui um monte de pensamentos, né? Neurônio 2, 3, 27 aqui, traz a informação para ele. Bom, o que eu percebo dessa indústria é que ela primeiro que veio, já não é que veio para ficar, ela já está, né? Já é. É. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, eu acho que ela vai se manter. Né? Existe o grande bicho-papão, e se nascer uma nova forma de energia, uma nova... Fusão nuclear. alguma coisa, mas mesmo assim eu acho que o painel solar ele vai continuar. Uhum. Essa hipótese é muito distante, É. né, de uma super nova fonte de energia. Eu vejo que ela veio para ficar e ela é para todos, na verdade. Então, por exemplo, existe uma frase, né, que eu uma vez aprendi, que, né, que você se prepara para o melhor, na verdade você trabalha para o melhor, se prepara para o pior e aceita o que vier. Então, se você olhar essa frase tão simples assim, né, trabalha para o melhor, se prepara para o pior e aceita o que vier. Uhum. Ela serve para qualquer momento da sua vida. Então, para várias aplicações. Quando você olha para a energia solar, vou trabalhar por o melhor, aceitar, me preparar para o pior e aceitar o que vier. Quando eu olho com essa perspectiva, com essa ótica, eu vejo que, ainda que venha uma super tecnologia no futuro, o painel solar vai continuar. Legal. Vai continuar. E outra, todo dia sai, já começar o assunto, onde é que você vê essa indústria? Uhum. Deixa eu falar aqui do bicho-papão, depois eu falo para onde eu acho que vai, né? Primeiro eu vou tratar o bicho-papão. De vez em quando, eventualmente, vem alguém e fala assim, pô, e se vir outra tecnologia? Pô, eu vi um influencer falando que viu uma película que você bota na parede da tua casa e gera energia. Todo dia vem uma novidade, né? O meio acadêmico, a galera lá do MIT descobriu tal coisa e gera energia. Aí vem um bendito do influencer, o papel dele é divulgar. gerar história, né? Se é verdade ou não, ele na maioria nem se preocupa. E o governo da Finlândia já está colocando em todas as escolas e pretende expandir para a Europa. No espaço, sabe? Né? Colocando energia solar no espaço. Já dá umas exageradas sinistras, já gera um engajamento. Eles estão no game do engajamento. Se vai se tornar realidade ou não, se ele tem fundamentação nas afirmações dele, ele não está ali para exatamente isso, né? Então, o que eu vejo? Existe uma grande diferença de existe uma descoberta no meio acadêmico, que todo dia sai, descobriram que se você beber água, arrastar seu dente aqui no copo, gera uma fricção de energia e vai dar energia elétrica e tal. Entre isso virar, né, algo comercial, entre isso ter capacidade de escalar a nível continental, entre isso virar uma indústria para fornecer para outros lugares, outros países, mano, existe uma diferença tão gigantesca de uma descoberta para virar uma realidade comercial muito grande. E o painel já é uma indústria. Não tem como você pegar... Ela é uma indústria gigantesca, não é na mesma proporção do petróleo, pelo amor de Deus, mas não tem como você chegar e falar assim,
vamos acabar a indústria de petróleo. Acabou, porque chegou agora uma nova usina, sei lá, nuclear, XPTO, muito melhor. Fecha a indústria do petróleo. Não se fecha indústrias assim. Não tem como. Uhum. E a indústria do painel hoje já é tão grande que não se fecha uma indústria. Uhum. Aí, por outras questões técnicas, dá para ver que ela tem usabilidade para o resto da vida, ainda que venha uma super tecnologia, Sim. que eu acho que nem tão cedo vai ter. Sim. E tem que se lembrar de outra coisa, né? Não adianta, a cura do câncer, né, por exemplo. Você acredita que existe a cura do câncer? Existem teorias que escondem a cura, né? E tal. Mas, mano, ainda que venha. Sim. Eu, na minha opinião, já teve várias descobertas aí, já conheci pessoas que, enfim, Tá. vamos só tratar aqui do concreto. Ainda que venha hoje uma cura do câncer muito concreta, hoje, clara, evidenciada, Aham. vamos fechar. Porque existe outra coisa no mundo que move o planeta, se chama lobby. Então, nem o lobby do painel solar ele não é fechável mais. Não. O lobby do petróleo não é fechável. Exato. Então, ainda que venha uma super tecnologia, não vão fechar o lobby. Uhum. Hoje está se falando em carro elétrico. Já tentaram apagar carro elétrico há muitos anos atrás. Já conseguiram no passado, né? Há décadas atrás, apagaram. Carro a Hidrogênio. Apagaram. Apagaram. Teve aqui nos Estados Unidos, teve campanha com Bruce Willis, com um monte de ator na televisão, de um dia para noite. Apagaram. Só lá na Califórnia que tem imposto. Apagaram. Carro movido a hidrogênio, a água. Então, o lobby, ele sufoca várias grandes iniciativas. Bem-vindo ao planeta, essa é a realidade. Então, a indústria do painel solar ela não é mais apagável. Não existe mais como você apagar o lobby do painel solar. Então, ele vai estar aqui por muitas centenas de anos. E a gente entendendo, graças a Deus. Muito bom, excelente visão. E aonde ela pode dar, aí, mano, aí é coisa, viu, velho? Vai longe, É né? muita coisa. Porque... Você já viu filme futurista? Por exemplo, eu gostava muito de uma série chamada The 100. Já assistiu essa série? É uma série futurista. Eu gosto muito dessas coisas futuristas, assim, essas coisas de ficção científica. Eu gosto muito. Cara, todas essas séries futuristas, você vai ver carro com painel solar, você vai ver um negócio lá, como que os caras geram energia se não tem mais nada no planeta. Aí é o painel solar que mostra e tal. Então, tipo assim, eu sempre fui muito visionário. E tem uma outra série que eu gosto muito chamada Os Gigantes da Indústria, que foram os caras que construíram a América. Isso foi criado no History Channel. Aí conta a história de Vanderbilt, que é o cara do trem, que foi o primeiro bilionário, o cara que construiu a América primeiro. E sabe quem que era o estagiário do Vanderbilt? Andrew Carnegie, que foi o rei do aço lá na frente. Então o cara aprendeu aqui e virou o rei do aço depois. Mas antes disso teve o Rockefeller, Andrew Carnegie. E nesse meio tempo tem o JP Morgan, que estava com uma visão, o pai dele não gostava, era conservador, não gostava de nada diferente. Só que o JP Morgan começou a ver que tinha um cara revolucionário, que era o Thomas Edison, que tinha descoberto a lâmpada elétrica. Só que quem era o dominante nessa época? O Rockefeller, com o petróleo, com o óleo. E aí, como é que as pessoas iluminavam as casas delas? Com óleo. E aí, nessa série mostra que é uma briga para as pessoas, tipo assim, passar a usar luz elétrica em casa. Meu Deus. É uma guerra, porque, tipo assim, aqui eles contam um monte de história, bota medo e não sei o quê, e mídia, e as pessoas, não, vai pegar fogo, essa luz é do demônio, e que não sei o quê, e tarará. Aí o JP Morgan fez uma festa na casa dele, porque ele já tinha investido no Thomas Edison, comprado o passe do Thomas Edison, né, e colocou luz elétrica na casa dele inteira. E as pessoas achavam que, tipo, aquilo era do demônio, que ia pegar fogo na casa, ia destruir a casa, não sei o quê. Só que aí ele instalou. Quando ele ligou, parecia um show, assim, tchá, e mostra na série, né? Tipo, e aí mostra, aí todo mundo viu, nossa, que legal, a luz e tal. Então a mesma visão que eu tenho do painel é essa. Porque hoje as pessoas têm resistência porque elas não entendem como funciona. Elas acham que vai pegar fogo. Eu já ouvi, cara, cliente fala pra mim, pegar fogo na casa, já ouvi, juro. Não, vai botar fogo na minha casa. Não, a radiação vai afetar a minha saúde. E, cara, é umas histórias que eu ouço porque as pessoas não têm conhecimento de como realmente funciona essa parada. Mas não existe mais volta. Porque o carvão, que é produzido a energia hoje nos Estados Unidos, já foi proibido. Até 2030 as empresas se adaptam, não tem mais energia pra galera. Aí tem o gás. Hoje, por exemplo, a Duke Energy, que é aqui em Orlando, que atende quase todo Orlando, você pega uma conta de luz e você vê que 80% da energia pra galera vem do carvão. Do carvão não, vem do gás. E 10% ainda do carvão. 80% vindo do gás, o que acontece com as guerras lá na Rússia, na Ucrânia, não sei o quê? Confusão, e a maioria do gás vem de lá e tal, então tem problema. Aí tem a nuclear, que lá pra cima é bastante energia nuclear, que as contas, a galera utiliza bastante energia nuclear, Massachusetts, Boston, essas regiões. E já na Duke Energy, você já percebe que a conta vem descritiva, que já tá produzindo 6,2% de solar. Só que a Duke cobra... Solar deles, né? Só que é o solar deles. Ou seja, o cliente aqui tá pagando um aluguel de conta de luz caríssima, só que a Duke tá vendendo uma energia pelo mesmo preço de carvão e de gás. Exato. E cobrando, e entregando já 6,2% de solar. Então, tipo assim, por que o cara tá comprando energia solar pagando caro? Tipo assim, 800... Eu peguei uma conta de um brother nosso, inclusive, essa semana. Eu tava pagando $800 na conta de luz. Casa nova, 5 quartos, $800 na conta de luz. Ele colocando solar, ele não investe nada e vai pagar 400 no painel solar dele, ou seja, deixa de pagar o aluguel da Duke e passa a ter a própria produção de energia, gerando energia para a Duke, que a Duke ainda vai pegar essa energia excedente e vai vender para o outro que não tem. Correto. E ainda cobra 20 centavos em cima. Então, sensacional. Então, não existe mais volta.
O que uma pessoa faria, por exemplo, se não for energia solar, para não ficar escrava das companhias elétricas? Eu falo que é escravo porque o cara vai pagar a vida inteira e nunca vai ser dono daquilo. Sim. Então a ideia é o seguinte, tipo, colocar uma hélice eólica no quintal? Não tem. Eu já vi um cara acreditando que isso era viável. Meu Deus do céu, não faz sentido. Ô, Sam, cara, que legal, cara. E qual livro você indicaria, assim, pra galera que virou tua chave, que mudou tua vida, assim? Olha, acho que o livro da Bíblia, claro, né? Aham. Mas depois da Bíblia, acho que o livro que mais me chocou foi o do Dale Carnegie, que não é o Andrew Carnegie. Como fazer Como amigo? fazer amigos, influenciar pessoas. Isso é muito bom, Mano, né? esse livro, É muito você bom. pode pegar ele de novo hoje, velho. É outro livro. Caraca, que conhecimento absurdo. Eu já li ele umas 3 vezes em épocas diferentes da minha vida. Realmente é um novo livro, cada vez que a gente Ele é um livro que primeiro que ele vai te mudar inteiro, né? É. Aí depois dele veio... Foi a ordem, né, que aconteceu Sim. comigo. Depois dele veio o negócio século XXI. Top. Perdão, Pai Rico, Pai Pai Rico, Pobre. Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Que aí me mostrou, assim, um pouco da prisão que eu tava, né? Tá, Paradigma de vida, top. seguindo uma carreira de emprego e comecei a ver que existia outro universo e tal. Top demais, top demais. Mas esse foi um livro muito simples que, se a pessoa ler, muda a vida dela. Top. O cara que chegou aqui agora, não tem network, não tem dinheiro e tá precisando prosperar financeiramente, querendo dar um futuro melhor pra família, o que você indicaria esse cara a fazer? Mas é delicado isso aí, mano. Isso É delicado, né? Eu vivi isso muito por 10 anos, né? Mano, faz só isso, faz só aquilo. Tem várias indicações, né? Mas primeiro eu começaria a fazer ele pensar em construir, não só trabalhar, perdão, no que gera renda para ele imediata, porque depende se ele tem 10 mil de reserva, se ele tem 20 mil de reserva, ou se ele tem 1.000 de reserva. Se ele tem 1.000 de reserva, ele vai dar uma sofrida. Mas fora o que vai manter o sustento dele, ele precisa fazer algo que seja possível crescer, né? Então, entre você trocar tempo por dinheiro e ficar trocando tempo por dinheiro a sua vida toda, ou você construir algo que uma hora vai te pagar dinheiro dormindo, eu prefiro você, mesmo que seja 10% da sua vida, do seu dia, 20% do seu dia, 30% do seu dia, você precisa construir algo que consiga te pagar dinheiro dormindo. Fora isso, você está fadado a trabalhar até morrer. Isso aí são frases do Warren Buffett. Sim. Ou você arruma algo que te paga dinheiro dormindo, ou você vai morrer de trabalhar. Morrer de trabalhar. Então, na energia solar, você, pelo menos, não é na energia solar, né? Tem que corrigir. No nosso campo... No mercado, né? No mercado solar. Não é no mercado solar, mas no nosso paradigma que a gente vive, da companhia, que a gente trabalha, nela dá para construir renda residual. Legal. Dá para construir algo que trabalha sem você estar atuando. Legal. Que te paga sem você estar atuando. Mas a energia solar, ela paga dinheiro mesmo pro cara que está começando. Paga muito. Que legal. Absurdo. Qual foi a maior comissão que você recebeu no solar? 13. 13 mil? Acredita que como todo mundo, né? 28, 26, 20, 19. Foi 13. Caraca, mas é bastante, né? É muito. É muito, 13 mil. Nossa, é demais. É uma bola que você chuta de que você vai gastar 2 horas no máximo do seu dia para acontecer aquela venda. Não, e o legal é que é ajudando a pessoa a economizar, né? Porque não é porque você ganhou 13 que a pessoa não tá economizando. Não, ela tá economizando pra caramba ainda, entendeu? Tudo é uma questão de visão. Todo mundo ganha nessa indústria, né? E, cara, que legal. Ô, Sam, se você tivesse no último dia da sua vida, se fosse partir desse planeta pra eternidade e tal, e você tivesse que deixar uma mensagem pra todo mundo na Terra fosse visualizar, tipo, ia passar no outdoor no mundo inteiro, na televisão de todas as casas, no celular de todo mundo, que mensagem seria essa que você deixaria pra galera aí? Pô, mensagem complexa, né? É. A mensagem humana, a gente pode deixar alguns, né? A gente pode deixar uma mensagem de intelecto humano, a gente pode deixar uma mensagem, como é que eu vou dizer, de inspiração, ou a gente pode deixar a mensagem que é a que mais me chama, né? A última coisa da vida. A última da vida, eu não ia falar algo assim, essas reflexões, né, genéricas, de impacto. Faça isso, valorize seu pai, sua mãe, etc. Enfim, a vida é um sopro. E trazer algum tipo de filosofia. Eu falaria, principalmente no último dia da vida, né? Eu falo assim, creia no Senhor Jesus e será salvo, porque isso aqui vai passar tudo. Toda essa luta que a gente tem de alegrias e dores e conquista, uma hora tá pobre, outra hora tá rico, ou que você somente foi rico, somente só foi pobre. Isso tudo vai passar aí. O que vai vir é o que mais importa. Amém. Final da vida. Amém. Difícil, hein, mano? É difícil, é desafiador essa, né? Mas foi top. Creia e vai ter uma salvação. Sensacional, sensacional. Ô, Sam, obrigado, cara. Você é um cara incrível. Amei falar contigo. Você também, você é fera. Você sabe que você pode sempre contar comigo. Sempre você tá nas minhas orações lá. Curto demais você, sua esposa, sua família. Você é um cara de muito valor. Que Deus possa te abençoar cada dia mais, te prosperar mais ainda, irmão. Você também. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Caião. Abençoe a vocês. Foi muito gostoso esse papo contigo. Tenho certeza que vai trazer muitas lições aí pra galera. Sim. E é isso aí, pessoal. Você que tá aí assistindo, ouvindo a gente, clica aí
aí, comenta, espalha essa mensagem para o máximo de pessoas, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike, mas faz alguma coisa, toma uma ação, entendeu? E clica aí nesse link para entender um pouco mais dessa indústria que a gente tem falado aqui, que o Samuel é fera também. E você quer seguir o Samuel, o link dele tá aqui também, segue ele lá no Instagram também. Tamo junto. Samuel Alves Oficial. Samuel Alves Oficial. Tamo junto até além do topo, vai viver uma vida lendária na Terra. Valeu.